Fala pessoal, olha só, chegamos com mais um vídeo exclusivo para vocês, tá? Fique ligado que nesse vídeo tem muita informação e a notícia bombástica vindo dos bastidores do clube. Antes de tudo, já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e já vou adiantando que a notícia é bombástica, tá? Bora lá. Durante o vídeo vão aparecer vários links de produtos que a gente selecionou exclusivamente para vocês, torcedor, tá bom? São produtos de excelente qualidade que tá com preço imperdível, com aquele desconto camarada para todos vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora pro vídeo que tem muita informação e a notícia exclusiva, tá? Exclusiva, você não vai ver em nenhum outro lugar. Bora. Ô Fabrício, o que você espera desse super clássico, cara? São dois, né? E é um clássico de 180 minutos. Ano passado nós tivemos também um clássico nessas condições. Então, você acha que a turma vai guardar um cadinho pra semana que vem? Ou esse primeiro clássico a gente pode esperar um jogo solto também, Fabrício? Nossa, rapaz, geralmente já entra com tudo, né? A turma não pensa muito no outro jogo não, cara. Mata-mata, tem que pensar, né? São 180 minutos, não pode haver loucura, mas geralmente quem joga em casa nessa situação tenta levar uma vantagem, né? Pra casa do adversário. E eu acho que a pegada é essa, expectativa de um grande jogo, os dois times em um grande momento, cada um no seu estilo de jogar. Cruzeiro, eu acho que retomou a confiança depois de uma eliminação de Libertadores. Nunca é fácil, principalmente para alguns jogadores sentem muito, principalmente a parte da liderança, o que são mais exigidos, que vêm para somar esses títulos. Mas com essa vitória sobre o Flamengo, a grande equipe, a confiança ela volta, e ainda mais do jeito que foi, né? Matheus Pereira sendo muito cobrado ultimamente em jogos decisivos, e jogar contra o Flamengo é um jogo grande e ele foi decisivo. Isso aumenta a confiança do jogador, do grupo, e eu acho que o time vem muito bem, a torcida também motivada, pronto para tudo que esse clássico exige, né? Agora tem que saber jogar, né, Cirilo? Eu sei que a pontuação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é muito boa, com o Arthur Jorge, mas mata-mata é outra situação. E o Cruzeiro, em mata-mata, não foi legal contra o Flamengo. Então que fique o aprendizado, que fique as lições, que não pode haver alternância de um tempo para o outro, de um jogo para o outro, e que seja regular, com alguns pontos positivos. O Atlético tem seus pontos perigosos. A bola parada do Atlético é muito boa, os dois zagueiros são muito bons. Tem uma jogada também com o jogador Lodge, tem que se preocupar, né? É um excelente jogador, vem jogando bem. Tem uma diagonal da direita para a esquerda, explorando as costas do lateral direito do Cruzeiro, que pode ser explorada, e o Atlético tem boa essa jogada. E o contra-ataque, né? O contra-ataque o Cruzeiro não pode dar, que espero que a lição que teve no último clássico no Mineirão. Cruzeiro, o Atlético com as suas linhas bem baixas, o time bem retrancado, mas foi a estratégia de jogo, explorou bem o contra-ataque e conseguiu a vitória. Então tem tudo esses temperozinhos aí, esses detalhes, e nossa, é jogo grande, viu, Cirilo? Ô Fabrício, você acha que o clássico é um jogo específico e essas surpresas poderiam fazer bem? Ou aquela história de invencibilidade, muito tempo sem perder, encaixou ali um esquema, o ideal para treinador é manter do jeito que tá? Mas o clássico seria bom, seria sempre uma surpresa pegar o adversário, porque se vive muito, né, em cima do adversário. Eu acho que não pode se olhar muito para dentro e você esquecer do adversário. O Atlético, mas apesar que o Atlético vem jogando muito bem como visitante, eu acho que o jogo do Atlético se encaixa muito em jogo de Copa. Sabe? Por isso ele se torna ainda mais perigoso nas quartas de final. Esse time tá melhor do que o que venceu o Cruzeiro no Mineirão, né? Ao meu modo de ver. Tem a chegada do Fred aí, que pensa o jogo. O Coelho tá muito bem, ele não estava naquele jogo. Os dois zagueiros são muito bons na bola parada. O Lodge vem muito bem, já estava naquele jogo. Vai depender do que o treinador montar aí, mas eu acho que do jeito que o Atlético tem jogado, vai ser o seu melhor jeito, acho, de encaixar no jogo do Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai ser nessa, de propor jogo, e aí vai propor jogo, e é lógico que sem poder dar contra-ataques, porque o contra-ataque do Atlético, ao meu modo de ver, é o melhor jogo deles, e aí ali eles são muito letal. Fabrício, vamos lá. Pancelli no primeiro tempo trouxe
algumas informações quanto a possíveis dúvidas. E as laterais estão nesse foco, sobretudo a lateral esquerda. Acho que mais pelo principal desempenho aí do Vidalba. Você teria dúvidas? E o que você faria nesse Cruzeiro pro Superclássico? Não teria dúvida. Pra mim não tem dúvida, cara. Pô, Vidalba e Fagner estão jogando fino da bola, estão dando sustentação na parte defensiva, estão chegando bem no ataque. Pra mim não teria que haver dúvida, sabe? O Willian jogou o jogo do Flamengo, os 2 gols foram por aqueles lados ali. Geralmente os adversários exploram muito essa parte defensiva dele. Fagner eu acho que tem que ser titular nessa lateral direita, e assim como o Vidalba. Eu acho que o Rojas, com todo respeito, baita jogador, mas até agora não mostrou. Não sei se também porque a gente também tava com aquela coisa do Kaique, né? Então tá muito aquém do que é o Kaique, mas mesmo assim eu acho que o Vidalba tá melhor que ele. Tanto na parte, ele tem sentido um pouco essa parte física, não tem mostrado confiança na parte defensiva e não tem chegado no ataque, assim como eu tava vendo ele mais ofensivo. Eu achei que o Cruzeiro ia ganhar mais ofensividade com a chegada dele, por essas características de muitas vezes ele vir pro meio, se posicionar como um meia. Ele fez assim nos amistosos, mas nesses jogos que exige mais competitividade, mais parte física, ele tá deixando a desejar. Eu colocaria os dois laterais até para dar uma liberdade maior aí, para não ter sobrecarregar o Wesley e Arroio, ficar marcando, correndo para trás toda hora, guardar os meninos para espetar lá em cima, ataque. O Fabrício não teria dúvida, Pansieri, mas nós podemos dizer que há a dúvida nesse sistema defensivo do Cruzeiro, né? Existe sim, viu, Cirilo? Um abraço agora pro Marques, pro nosso guerreiro. Daqui a pouco vamos estar junto na mesa hoje especial, né, entre Cruzeiro e Atlético. Mas eu acho que tem essa dúvida sim, e faz muito do sentido do Arthur Jorge. Vai revelar amanhã no auditório. Amanhã no auditório, que quem vai pro jogo vai saber. É a forma dele trabalhar, se vai o Fagner ou se vai o Willian, e na esquerda se vai o Rojas ou se vai o Vidalba. Eu tenho uma sensação que o técnico Arthur Jorge possa até na direita começar com o Fagner. Pela experiência, o Willian também é muito experiente, né? Mas o Fagner, muita gente não se lembra, mas hoje, apesar da marcação ser o cartão de visitas do Fagner, é um atleta que tem muita assistência no Cruzeiro. Se eu não me engano, são 7 essa temporada. O Fagner, esse ano, está se mandando mais. E quando chega com qualidade para oferecer ali um repertório ofensivo, dar um passe decisivo para o Cruzeiro fazer gols. O Fagner tem essa característica. Do lado esquerdo, o Rojas acabou de chegar. O Vidalba já tem uma vivência maior de clube. Muito como zagueiro. É agora que ele está vivenciando essa lateral esquerda. Engraçado, né, Cirilo? Lá com Nico Larcamon, lembra? Nossa, tem coisa que não é bom nem lembrar, não. Fala baixinho para ninguém lembrar. Nico Larcamon. Isso, fala baixinho. Baixinho. Ele que pediu a contratação do Vidalba para ser esse homem da esquerda na época. Eu acho que ele não confiava muito no Kaique, não. E aí o Kaique hoje está no Como, vendido nessa operação aí que o Cruzeiro recebeu mais ou menos 13, 14 milhões nessa operação importante. E o Nicolas Arcamon não está mais no Cruzeiro, né? Só para lembrar isso. Então, o Vidalba é um jogador que tem mais experiência de clube, né? Já tem mais essa vivência de vestiário, de confrontos contra o Atlético, de jogos desse tamanho. O Rojas veio com boas credenciais. Eu acho que isso, não sei se pesa muito com o Arthur Jorge ou se é mais o dentro de campo. E na parte ofensiva, falava do Arroio, do lado direito, o Wesley, se ele quiser começar. Se ele não quiser começar, ele pode também com o João Costa, que foi assim o que ele fez no duelo contra o Flamengo no último sábado, talvez mais pela parte física do João Costa em relação ao Wesley. Para mim, são as interrogações nessa equipe do Cruzeiro. O restante, Otávio, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Homero, Gerson Pereira, o Caio Jorge no comando de ataque, o Arroio do lado direito. Esse é o Cruzeiro para amanhã. Já ter clássico no currículo, ô Marques, é um fator a mais pro Vidalba, além da bola que ele tá jogando mais do que o Rojas nesse momento? Eu acho que é o momento. Mais do que já ter participado, ter jogado, é o momento de segurança, de estar jogando bem. Aliás, o Vidalba joga em qualquer posição ali do meio para trás com excelência, né? Tanto quando de zagueiro e agora de lateral esquerdo também, é um cara que domina o setor, né? Mas há também ali no mesmo lado dele, o Cirilo, não, do lado direito, melhor dizendo, né? O Arroio. Gostaria de falar um pouquinho do Arroio, que tem jogado com muita confiança, Fabrício. A gente tá vendo o Arroio chutando do meio da rua, aquelas batidas que ele dava e jogava lá na arquibancada, tá acertando o gol agora.
né? Fazendo gol, jogando com confiança, indo para cima. Eu acho que esse hoje é o ponto de desequilíbrio do Cruzeiro, né? Jogando ofensivamente, indo para cima. Ele tem uma jogada característica de trazer para o pé esquerdo para dentro do campo e chutar tirando do goleiro, está sendo muito feliz. Então é o jogador hoje que está desequilibrando e o Atlético tem que tomar muito cuidado na parte defensiva, Cirilo. Ô Edu, a gente sempre tem perguntas relacionadas num clássico nessas condições, né, em jogos nessas condições de ida e volta. Quanto à postura, você acha que o clássico de amanhã o ideal é o Cruzeiro partir para cima do Atlético de fato, tentar fazer desse mando de campo um fator decisivo, ou para todo mundo é de fato pisando em ovos com muita calma porque tem 180? Não, Cirilo, eu não acho que o Cruzeiro vai fazer nada diferente do que ele tem feito na temporada quando joga no Mineirão. O Cruzeiro, quando joga em Belo Horizonte como mandante, ele tenta ser o protagonista do jogo, ter a bola, circular essa bola, achar o Matheus Pereira, entregar essa bola nos pontas para 1 contra 1, para fazer como o Arroio tem feito nos últimos jogos, como o Wesley fez na estreia dele. Às vezes, baixar um pouco a linha para tentar dar um jogo mais característico para o Caio Jorge. Como o Cruzeiro é um time que joga mais no campo de ataque, no campo de defesa do adversário, obriga o Caio Jorge a sair bastante, a se movimentar, a cair pelo lado do campo, a sair da área para tentar abrir um espaço para quem vem de trás. Não imagino nada diferente do que o Cruzeiro tem feito jogando em Belo Horizonte, o Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil. Então, assim, não vejo mudar a característica. As dúvidas são em relação a peças. O William e Fagner. Cara, o Fagner tá jogando muito melhor que o William, tá? Não é, um jogo foi melhor, 2 seguidos, não. O Fagner tem jogado muito melhor que o William. E não tô querendo dizer que o William tá péssimo. O William vinha de bons jogos. Recentemente, 2, 3 jogos pra cá, que houve uma queda. A gente tava elogiando o William, cara. Ele tinha melhorado, aquela questão envolvendo problema pessoal. É que o jogo do Maracanã envolveu bastante as duas laterais do Cruzeiro. Eu acho que tem muito mais mérito do Flamengo do que qualquer outra coisa, sabe? Pegar para fazer críticas a atletas, ao próprio Cruzeiro, ao Arthur Jorge, um jogo contra o Flamengo no Maracanã, em que o Flamengo jogou muito bem, fez um primeiro de altíssimo nível de intensidade, marcando muito, tanto que eu senti um Flamengo mais cansado no jogo do Mineirão. Não consegui observar no Flamengo a mesma intensidade e entrega que a gente observou no jogo do Maracanã da Libertadores. Assim, ainda que eu pense dessa maneira a respeito do William, mas eu não pensaria muito a respeito de não utilizar o Fagner. Fagner na direita, e vale a mesma coisa pro lado esquerdo. Em relação ao Rojas, eu acho que tem a adaptação. O cara acabou de chegar, vem do futebol argentino, muito tempo jogando com uma camisa só. Um estilo de jogo diferente do Cruzeiro, porque lá no Racing era 3 zagueiros, ele jogava muito mais como um ala, no Cruzeiro é diferente. O papel do lateral esquerdo do Cruzeiro é diferente do papel do lateral esquerdo do Racing, isso conta. O momento, cara, o momento pede Fagner e Vidalba. Eu até acredito que o Arthur vai fazer isso. Ele vai dar sequência ao Fagner e ao Vidalba. Talvez ele tenha escalado os dois para se convencer, sabe? Não, deixa eu colocar os dois aqui contra o Flamengo, eu preciso me convencer mais que são eles. E eu acho que ele está convencido em relação a esses dois. O restante da equipe não tem mistério. Eu só quero chamar a atenção de novo. Eu sei que a dupla de zaga vai ser Jonathan Jesus e Fabrício Bruno. Mas hoje o João Marcelo está jogando melhor do que o Fabrício Bruno. O João Marcelo está melhor do que o Fabrício Bruno nesse momento. Se aparecesse o João Marcelo, por exemplo, amanhã na vaga do Fabrício Bruno, não seria absurdo. Acho que não vai acontecer. Talvez eu nem fizesse também. Por conta da importância, do peso do Fabrício Bruno no time do Cruzeiro, num clássico. Mas eu queria destacar isso. O João Marcelo tem jogado muito bem. Outro que tem jogado bem e que também não vai começar é o Matheus Henrique. Até porque o clássico é a cara do Lucas Romero. Absolutamente. Para fechar, Pansieri. Eu tenho uma boa aqui, ô Cirilo. Manda. Lembra da história toda do Jonathan Jesus? Sim. Habemos zagueiro na Real Sociedad. Mamadou Sarr é um senegalês, pertence ao Chelsea, está indo pro Atlético pro Real Sociedad, para Real Sociedad, por empréstimo sem custo, ou seja, a desistência oficial da Real Sociedad ao Jonathan Jesus. Deixa aí quietinho aqui.
Né? É isso, Emerson O Pansieri. Pedrinho já tinha batido o pé de não vender, tá aí, deixa quietinho. Quer mamata, pô. Quer mamata, vai pra lá, ó. Bota dinheiro, né? Quer contratar, bota dinheiro, não adianta. Ei, pessoal, boa noite pra vocês, todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Sport TV. Semana de clássicos e o Cruzeiro chega de ânimo renovado depois de vencer o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no último sábado de virada no Mineirão. O time treinou aqui na Toca da Raposa hoje e já iniciou o regime de concentração para esse clássico da Copa do Brasil amanhã. 90% da torcida presente no Mineirão será do Cruzeiro, 10% dos ingressos destinados à torcida do Atlético. Pouco mais de 61 mil ingressos foram colocados à venda para essa partida de amanhã, esse clássico no Mineirão. Na semana que vem, no jogo de volta na Arena do Galo, isso se inverte. Agora vamos falar do time do Arthur Jorge. O Arthur Jorge não tem novos desfalques para essa partida. No jogo do final de semana contra o Flamengo, ele fez um controle de minutos com alguns jogadores titulares. O Gerson, por exemplo, começou no banco de reservas. O Gabriel Rojas nem entrou em campo, já pensando nesse clássico. Ele tem todos os jogadores titulares à disposição. Há uma dúvida na lateral direita. Fagner ou William? Quem vai jogar? O provável Cruzeiro tem Otávio no gol, e aí Fagner ou William na direita. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus é a dupla de zaga. Na esquerda, Gabriel Rojas ou Vidalba. No meio, Lucas Romero, Matheus Pereira e Gerson. Essa é a trinca principal titular do Cruzeiro na temporada. Na frente, Wesley, Arroio e Caio Jorge. Caio Jorge, que não marca há 4 partidas, mas já balançou as redes 6 vezes contra o Atlético. É a esperança de gols nesse jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil amanhã. Mineirão promete estar lotado, restam poucos ingressos disponíveis à venda e esse jogo que promete ser um jogão nesse clássico da Copa do Brasil, meus amigos. Volto com vocês. Valeu, Laura. Clássico que você acompanha amanhã ao vivo no Sport TV, uma grande cobertura, uma grande transmissão e o pós-jogo, é claro, você vai acompanhar aqui no Troca de Passes, tá bom? Vamos colocar o campinho na tela então aí para você acompanhar de novo, né? A gente viu que a Laura trouxe informações. Dúvida na direita, eu acho que é possível que entre o William nesse jogo, porque a indicação do Fagner ter jogado o jogo todo contra o Flamengo... O William não, pelo amor de Deus, gente. Já bastou quarta-feira passando. Me passa a impressão, até pela idade do Fagner, que é provável que o William comece esse jogo, né? O William começou também o primeiro jogo contra o Flamengo na Libertadores, né? Então, jogou bem, inclusive. Acho que vai o William, não? Eu acho que até porque quem joga ali é o Coelho, né? O Coelho está jogando muito, né, com a camisa do Galo. É um dos melhores. O pós-Copa é o Coelho e o enfrentamento com o Fagner fica mais complicado para o Fagner, né? E já o William não, já tem mais vitalidade, já pode acompanhar com mais tranquilidade. Do outro lado, entre Rojas e Vidalba, Vidalba tem jogado improvisado ali na lateral esquerda, né? Fez uma grande temporada ano passado como zagueiro ao lado do Fabrício Bruno, perdeu posição para o Jonathan Jesus, que tá muito bem também, né? Nesse ano. Aí a dúvida entre o argentino Rojas e o Vidalba na lateral esquerda. No mais, não tem muito o que inventar, é o que o Cruzeiro tem de melhor. Com o Vidalba, Felipe, é interessante, porque o Vidalba pode fazer um terceiro zagueiro e o Wesley já está acostumado a fazer esse ala. E aí você até avança o próprio William, que tem qualidade, porque você pode fazer uma dupla de ataque com Caio Jorge e Arroio. Então você tem uma variação interessante, se caso jogar Vidalba e o William nesse jogo contra o Galo. O ofensivo, né? Agora há pouco a gente estava falando, você estava falando de alguns jogadores, esse não faz gol, o Alan que está sendo vendido é muito bom, mas tem que fazer mais gol. Olha aí o Cruzeiro, Arroio está metendo gol, Caio Jorge faz muito gol, Matheus Pereira deixa marcar. O Wesley fez na estreia, né? Vamos ver como é que vai ser. Pro Galo? Sem dúvida. A gente tem uma ilustração para mostrar aí sobre o desempenho do Arthur Jorge, né? Que tem sido, né, impressionante até aqui, desde que assumiu o Cruzeiro. Elevou o patamar do Cruzeiro na temporada, né? Colocou o Cruzeiro na posição que está hoje no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro foi da última à 5ª colocação no Campeonato Brasileiro. E são os números dele contra os técnicos do G4 ali, né? O G3, na verdade. Os 3 primeiros treinadores, né? Os treinadores dos 3 primeiros times do Campeonato Brasileiro. Olha só. O Arthur Jorge tem 16 jogos com 11 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. São 26 gols marcados, 17 sofridos e um aproveitamento
de 72,9%. O Abel Ferreira, nesse período pós-chegada do Arthur Jorge ao Cruzeiro, também fez 16 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 27 gols marcados, 12 sofridos, um aproveitamento um pouco menor, 66,6%. Nesse mesmo período, o Leonardo Jardim também comandou o Flamengo em 16 jogos, 9 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 32 gols marcados, 16 sofridos, 64,5% de aproveitamento. E o Odair Hellmann, 16 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 20 gols pró, é o ataque menos produtivo entre os 4, né? Com 14 gols sofridos e os 58% de aproveitamento. São números muito bons realmente do Cruzeiro. É claro que futebol não é 100% matemática, né? Se o Cruzeiro tivesse tido esse aproveitamento com o Arthur Jorge desde o começo do campeonato, poderia estar brigando mais legal que esse painel arduamente pela liderança do Brasil. O painel mostra o DNA de cada treinador, né? É bem impressionante. O Palmeiras se recusa a perder, então tem menos derrota. O Flamengo que faz muito gols porque tem um ataque, um poderio ofensivo absurdo. O Odair Hellmann mais equilibrado. É impressionante, é legal ver esses números. O Palmeiras são 2 derrotas ali, né? É o que menos perdeu. O Atlético Mineiro e pro Fluminense, não é isso? É isso aí. Vamos trazer informações do adversário do Cruzeiro, o Galo, que vem para esse clássico para tentar avançar na Copa do Brasil e eliminar principalmente o rival. Quem traz detalhes do Atlético pra gente é o Guto Rabelo. Fala, Guto! Olá, amigos do Troca de Passes. Amanhã o Atlético Mineiro será visitante no Mineirão. E por isso terá cerca de 2.500 torcedores. O Galo chega num momento positivo para essa decisão. São 11 jogos de invencibilidade, isso considerando os jogos do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, com 6 vitórias e 5 empates nessa sequência. No último sábado, o Atlético empatou com o Internacional em Porto Alegre pelo Brasileirão e o técnico Eduardo Domingues iniciou a partida com apenas 5 titulares. Claro, a ideia era descansar ao máximo alguns atletas para esse jogo contra o Cruzeiro. Em relação à escalação, uma grande dúvida está em relação ao aproveitamento do Fred, principal reforço do Atlético para essa temporada, jogador de 33 anos que veio do Fenerbahçe da Turquia, volante de 2 Copas do Mundo. O Fred estreou contra o Internacional, jogou todo o segundo tempo. Ele disse que está em condições de jogar os 90 minutos e pode ser que ele entre no lugar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo está com um edema no adutor da coxa direita, já ficou fora do último jogo e talvez não se recupere. Outra questão para a gente levantar é no ataque do Atlético. O Casierra é o principal candidato a começar jogando, mas o colombiano está há 13 jogos sem marcar. O Reinier seria uma opção. Vamos tentar escalar um provável Atlético para esse jogo? Com o Everson no gol, a defesa com o Natanael, o Juan Tressoldi, Vitor Hugo e Renan Lodge. O meio-campo teria Alan Franco, Maicon, Fred, Bernard. Com Coelho e Casierra, esse um possível Atlético para esse primeiro jogo na decisão aqui em Minas Gerais. Gente, um abraço. Valeu, Guto. Obrigado pelas informações. Olha, a gente tem o campinho, né, com a provável escalação do Atlético para esse super clássico diante do Cruzeiro. Atlético como visitante no Mineirão. O time deve ser assim, ó, Everson no gol, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge. Meio campo com Alan Franco, Maicon e Fred, né? Fazendo o seu primeiro jogo como titular do Atlético. Bernard de um lado, Coelho de outro e o Casierra na frente. O Eduardo Domingues, que tem muito mérito na formação desse time, né? Desde que ele chegou, começou ali difícil, ele até chegou a dar entrevistas dando uma dura meio que clara nos jogadores, dizendo que faltava disposição nos treinos, né? Que o time precisava treinar melhor, que o time treinava mal. E aí o negócio andou, né? A forma... Fizeram isso lá no São Paulo e demitiram o técnico. Como ele saiu da Argentina, eu acho que ele é muito... ela deixa muito explícita a condição dele como técnico, né? Ele sai ovacionado do Estudiantes, né? Isso. E chega, né, assim, sai como um ídolo, né, do Estudiantes, ovacionado pelo bom trabalho que fez lá, todo mundo
lamentando a saída dele, mas reconhecendo tudo que ele fez pelo clube. E chega no Atlético e aos poucos está mostrando as credenciais, organizando esse time. O Atlético já está na primeira parte ali da tabela, né, na primeira página da classificação, e vai tentar desbancar o que para mim é um pouco favorito, o Cruzeiro nesse clássico, Abel. Pois é, e é um time, como a gente estava vendo ali na reportagem, né? O Cassierra faz tempo que não faz gol, mas o Coelho está em grande fase, tem levado perigo para as defesas adversárias e tem deixado a marca, tem feito gols. O Bernard, nessa temporada, jogando muito melhor do que na temporada passada. A gente viu ali o Fred, que entrou no jogo contra o Internacional, mas que amanhã deve ser pela primeira vez titular, né? Na vaga que vinha jogando o Vitor Hugo, vinha jogando bem, mas está lesionado, é um desfalque para o Galo, mas o Fred traz experiência, traz qualidade também para o meio-campo do Galo. E além do Coelho, acho que o Renan Lodge também, né? Vai muito à frente, tá jogando bem, arma ofensiva, tem jogado bem. E caso, vocês vão dizer que, pô, Abel, você está muito ansioso, mas caso esse confronto vá para os pênaltis, olha quem é o goleiro do Galo, né? O Everson é um grande goleiro, mas é muito cedo para falar de pênaltis. Vamos esperar o primeiro jogo, né? Isso. Rick. São dois grandes jogos. Eu acho que a magia, né, se eu posso falar essa palavra, acho que foi o simples bem feito. O Eduardo Domingues não fez muita coisa mirabolante, não quis fazer algo totalmente fora daquilo que esses atletas que ele tem em mão poderiam apresentar para ele, né? Então ele colocou cada um aonde se sente melhor, claro, dentro de uma estrutura tática daquilo que ele acha que é importante, mas aí você vê o Renan Lodge jogando bem, o Coelho voltando a jogar, você falou bem o Bernard, o próprio Vitor Hugo, que para mim é essencial para esse time. Vamos ver como entra o Fred, se for realmente ele o substituto. Até o Natanael subiu, né, de rendimento. E aí você tem um goleiro como o Everson, que quando precisa tá lá para fazer as defesas, fazer os milagres. É um Galo que vai incomodar esse finalzinho. Exatamente. Falei, né? Vai incomodar nesse finalzinho de temporada. Tem tudo para ser dois grandes jogos que você, claro, vai acompanhar no Sport TV. Belo Horizonte já está em clima de clássico. Isso porque amanhã, às 21h, o Cruzeiro recebe o Atlético no Mineirão pelo primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Enquanto o cruzeirense quer rever o filme do ano passado, quando eliminou o maior rival justamente nessa fase da competição, o Atlético quer escrever uma nova história, acabar com o ano do Cruzeiro. Para esse jogo, Arthur Jorge não tem novos desfalques, nenhum jogador suspenso por cartão. Peck e Sinisterra continuam no departamento médico. Do lado do Galo também, 100 jogadores suspensos. O DM de lá tem Lianco e Igor Gomes, 2 jogadores muito importantes para o time de Eduardo Domingues. Mas a notícia boa para o atleticano é que Fred e Castanho, que ainda não estrearam na Copa do Brasil, estão à disposição e são super reforços para o time alvinegro. Expectativa de casa cheia no Gigante da Pampulha. E aí fica aquele recado de sempre para o torcedor: que reine o futebol e impere a paz. Bom, 2 times que estão bem na temporada. O Galo vem pelo Campeonato Brasileiro de um empate contra o Inter, mas jogando no Beira-Rio, conseguiu o empate, porque o Internacional ainda tentou pressionar ali no finalzinho do segundo tempo. E o Cruzeiro vem de uma vitória. Os 2 times muito bem, principalmente o Cruzeiro, ainda melhor do que o Galo, mas o Galo não perde desde maio. Zupa, temos favorito para um jogo como esse? Não, pro duelo não. O Cruzeiro é um time melhor do que o Galo, mas o Galo vem numa batida boa, tá invicto pós-Copa do Mundo, tá ganhando consistência. Tem o Coelho, que é um jogador que eu gosto bastante, que vem se beneficiando bastante da maneira que gosta de jogar o técnico o Eduardo Domingues, o Barba, ainda com aquela grande indefinição de quem vai ser o centroavante da equipe. Cassierra teve seus momentos, longo período sem marcar, Renier também não é um jogador de definição, agora Thiago Borbas foi contratado, é um jogador voluntarioso, bom na bola aérea, mas tecnicamente não é muito refinado. Acho que dentro das carências de elenco do Galo, a centroavância, o camisa 9, é um ponto a ser debatido, né? De um lado o Bernard, do outro lado o Coelho, meio campo reforçado. Então o Galo parece que encontrou o seu caminho. Até onde vai na temporada, não sabemos, mas ele encontrou um caminho que pode fazer ele passar pelo Cruzeiro. Ainda que o Cruzeiro seja melhor, o Cruzeiro tecnicamente no papel é melhor, o Cruzeiro joga melhor, mas é um confronto muito parelho entre os dois. Tenho sentido falta do Cruzeiro se afirmar na hora que precisa.
isso desde a última temporada, vai ter uma oportunidade agora também, já caiu de uma Copa, e para o Cruzeiro, o mais importante da temporada ficou a Copa do Brasil, porque o Cruzeiro se salvou dos perigos do começo do campeonato no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, independentemente da Copa do Brasil, tem ferramentas próprias para buscar uma vaga na Libertadores, mas dentro dos objetivos palpáveis, ser campeão da Copa do Brasil para o Cruzeiro, nesse projeto de reconstrução, é muito importante. Então, acho que as duas... Deixe seu like, que é de graça. Você ajuda muito o canal que você nem imagina. Você não tem noção do quanto você fortalece o nosso canal. O Galo tá entre brigar por vaga no Campeonato Brasileiro e olhar para as duas Copas. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil, para mim, como principal objetivo. Mas eu espero um duelo bastante equilibrado para ser definido na outra semana. Não acho que acaba terça-feira, não. E o Cruzeiro é o favorito da Copa do Brasil para ganhar o título, André? Um dos, mas talvez seja o time que, de todos os que estão ainda na competição, é que a presença do Palmeiras torna tudo um pouco relativo, porque como a gente disse há alguns dias, a fase do Palmeiras pode mudar muito rapidamente, e talvez ela já tenha mudado, e a gente ainda só não viu a confirmação disso. Mas talvez a gente possa dizer também que nesse momento, de todos os times que restam na Copa do Brasil, quem está jogando melhor agora, assim, nesta semana ou nos últimos 10 dias, seja o Cruzeiro. Exceto o primeiro tempo do segundo jogo da Libertadores contra o Flamengo, o Cruzeiro fez um confronto de acordo com o que a gente imaginava que ele faria. E é claro, qualquer um dos dois que sobrevivesse ali num encontro precoce mereceria seguir na Libertadores, e isso não quer dizer que o time que foi eliminado deva entrar numa profunda má fase. E isso não aconteceu com o Cruzeiro, que tem, como disse o Gustavo, a parte importante da sua temporada em termos de objetivos agora restrita à Copa do Brasil. Não que o Campeonato Brasileiro não tenha valor, acho que a comissão técnica do Cruzeiro vai conseguir mobilizar os jogadores para terminar na melhor colocação possível, que eu imagino ser a terceira posição, mas a chance do torcedor cruzeirense comemorar alguma coisa, que é aquilo que ele tinha uma boa dose de convicção que faria no início da temporada, hoje, em agosto, é a Copa do Brasil. E vem aí um confronto com o arquirrival, o time que o grande adversário histórico e sempre será do Cruzeiro. Vai depender de como o Cruzeiro vai lidar com essa obrigação de tratar a Copa do Brasil como sua prioridade. Isso pode impulsionar o Cruzeiro para grandes atuações, isso pode ser um motivo a mais para os jogadores se sentirem pressionados. Dos dois times, quem tem mais de onde tirar, ou seja, quem tem o teto mais alto, mais generoso, para mim é o Cruzeiro. Eu acho que pouca gente discute isso. Mas esses encontros, e a Copa do Brasil nessa fase está cheia deles, Palmeiras e Santos, Grenal, Cruzeiro e Atlético. Esses encontros, eles são diferentes de tudo. Pois é, e no Campeonato Brasileiro, dois times que pouparam os seus times principais, principalmente o Galo, O Galo colocou quase um time reserva, o Cruzeiro colocou 4 jogadores ali, tirou 4 jogadores, mas ainda pensando em Copa do Brasil. Quem também tá... Se você concorda com os comentaristas, já deixa seu like, porque eu quero saber se a torcida pensa igual a eles. Agora o Cruzeiro, se não tivesse largado tão mal, não é que largou mal, péssimo, terrível começo de Campeonato Brasileiro, não fosse esse começo tão ruim, estaria brigando pelo título. Sim, com certeza. Tem um bom time. Tem um bom time. Eu gosto demais do Arthur Jorge. É um cara que faz o time jogar. Você vê, mexe bastante nas peças, mas ele mantém um padrão de jogo, então fica mais fácil para quem está jogando. Você vê o Cruzeiro jogar, você vê a característica do time. Sim, você sabe. E tem um dos melhores jogadores aí, nessa coisa que o Plihal falou. Que o Matheus Pereira. Lopes, o Matheus Pereira. O Matheus Pereira, para mim, E o Gerson também. O Gerson participa do gol da virada, era do gol da vitória. E, não sei se vocês repararam, já tinha visto o jogador que faz o gol e tem história, tem passagem pelo adversário, não comemorar. Mas quem participou da jogada, num gol no último minuto, gol de virada, na última bola mesmo, o Gerson não esboça nenhuma reação ali na comemoração. Ele não comemora. Eu não sei se ele parou para pensar nisso, mas às vezes tem jogadores que têm certas características. O Gerson não era um cara assim. Tudo bem, mas
Era a última bola mesmo, gol da virada. Precisa ver também o Gás, como é que ele tava ali, ó. Fez a... Mas todo mundo sai enlouquecido e ele... Não sei se nessa imagem, acho que essa tá mais... Ou senão ele, sabe o que é? Ele também deveria... Olha lá, mas assim, batidaço. Pode ser cansaço, ou senão, psicologicamente, ele deveria estar respondendo na cabeça dele ali as provocações que fizeram com ele quando o Cruzeiro perdeu na Libertadores. Tem isso também, né, Pascoal? Tem isso também, né? É a pressão, né? A pressão, psicológico, tem tudo isso, né? É bom lembrar que lá no meio de semana ele também deu passe para trás para a batida. Foi jogada essa no segundo pau e a... Não, mas o Plihal viu bem, gente. Olha lá. Ele não faz... Né, assim, olha, meu, foi de chamar a atenção. Olha o contexto, olha a circunstância. Ele deu o passe, né? Ele não fez o gol. Pô, o time foi eliminado por time esse todo time. Vai lá enlouquecido, comemorando. Eu acho esquisito. Eu, como torcedor, não ia curtir muito, não. Não sei. Até se o cara faz o gol, você fala, hoje tem essa moda aí do cara não comemorar ainda. Eu acho um erro. Eu acho que assim, o cara mas tem que comemorar. É de cada um. O cara tem que comemorar. É tão difícil fazer gol, Não, eu acho que o cara tem que comemorar. Sabe o que é? Esse negócio de fazer média depois que saiu do time é ruim, sabe? O maior respeito que você tem pelo seu time, ou pelo ex-time, é enquanto você esteve durante no campo. Durante o período servindo naquele time, o respeito que você tem quando comemora, quando faz o gol, quando se dedica, quando você é profissional. Esse é o maior respeito que você tem. Agora eu vou faltar com respeito com o time que eu estou jogando, porque eu não vou comemorar, porque é contra o meu ex-time. Mas e o time que me paga agora? E os torcedores que torcem por mim, que viajam o tempo todo, que se dedicam, que se sacrificam? Não, eu acho que assim, você tem que saber comemorar. Não é fazendo gestos obscenos, aquelas coisas todas, mas você pode comemorar, não vejo mal nisso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, comente aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E eu quero saber de você, o que você achou dessa notícia. Deixe aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.